Queridos, a paz do Senhor. Estou feliz de estar de volta a essa casa para juntos adorarmos o nome do Senhor. Pastor Valdeir, presbítero James, diácono irmão Francisco, pastor Lucas manda um abraço, juntamente com o presbítero Iraci, o presbítero Mateus, nós que estamos ali naquela congregação de Vila Ipê, servindo ao Senhor. Fico feliz em ver tantos rostos novos aqui nessa igreja e de ver como que a obra está avançando ali fora. Quando eu cheguei, eu ouvi uma palavra que encheu meu coração de alegria. O Senhor não envelhece. E isso me deixou mais feliz ainda. Acreditei, pastor. Você acredita? Minha esposa está ali comigo, Kátia. Tenho mais 2 filhos, Luiz e o Lucas. Lucas está cuidando do som lá na congregação e o Luiz da mídia. Por esse motivo, eles não puderam estar aqui conosco. Mandou um abraço aos irmãos e sente muita saudade dos irmãos dessa congregação. O Lucas foi discipulado aqui na mesa de som e Deus, tendo os seus propósitos, ele já está lá comandando tudo, viu, Pedro? Fico muito feliz quando eu vejo um jovem igual o Pedro escorrendo tão bem a palavra do Senhor. O que nós vimos aí fora são jovens entregues aos prazeres deste mundo. E quando nós entramos na casa do Senhor e vimos jovens tão dedicados à palavra de Deus, isso enche o nosso coração de alegria. Deus continue te abençoando, Pedro, em nome de Jesus. Tânia, saudade. Deus te abençoa. Mama Gali, cada dia mais linda. Deus te abençoa. Saudade da Arlete, José Sávio, irmã Yara, alguns irmãos que eu não via ali na entrada, mas meu coração se enche de alegria ao rever os irmãos. Quando eu dobro os meus joelhos em oração, cada rosto vem à minha mente e eu tenho orado pelos irmãos, assim como prometi ao me sair desse templo, viu, Milton? Estou sempre orando por você, para que Deus continue te fortalecendo em nome de Jesus. Abram suas Bíblias comigo no Evangelho de João, capítulo de número 12 e o versículo 27. Eu estou tremendo, irmãos. Ó, comecei hoje a pregar e a gente fica nervoso, mas Deus vai dar graça. Luiz está ali com aquela barba bonita. Um dia eu vou ter uma barba dessa ainda. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, o versículo 27 e o versículo 32. Diz assim o texto: agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Duas perguntas que Jesus faz. E ele mesmo responde: não, eu vim precisamente com este propósito e para esta hora. 28, Pai, glorifique o teu nome. Verso 32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Deus, ao entrar por aqueles portões, eu senti a presença do Senhor neste lugar. A sua presença é real aqui, ó Deus. O Senhor sabe, meu Pai, que isso não é jargão. O Senhor sabe, ó Pai, que isso não é para alegrar o ego de ninguém, mas a presença do Senhor é real neste lugar. Eu abençoo esta igreja mais uma vez e peço ao Senhor que use da minha fragilidade para falar do amor do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto e o contexto desse texto que eu li trata-se acerca de alguns momentos antes da traição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava reunido com seus discípulos e ali lhes dizia acerca do traidor. E ali Jesus dizia que um daqueles que estava na mesa o trairia. Logo após, Jesus também fala com Pedro
sobre a traição que aconteceria e como Pedro o negaria durante 3 vezes. Rapidamente, só para os irmãos entenderem o contexto desse texto que eu li. É algo que antecedia a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava prestes a ser crucificado. Ele estava prestes a cumprir o propósito pelo qual o Pai o enviou sobre a face dessa terra. E Jesus, já percebendo isto, o título do texto diz: Jesus profetiza a sua morte na cruz. E ele diz: agora a minha alma está perturbada, e o que direi? Jesus estava sentindo já o peso da morte, a dor dos cravos, o peso da cruz sobre os seus ombros. Jesus já sentia antecipadamente o peso dos nossos pecados sobre os seus ombros. E ele, orando ao Pai, ele diz: a minha alma está perturbada, e o que direi? Não sei se vocês já sentiram a sua alma perturbada. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já sentiu a sua alma perturbada ao ponto de não sentir paz, não importa o que você faça. E é neste ponto que muitas pessoas entram na depressão. É neste ponto que muitas pessoas surtam, se enlouquecem e cometem coisas horrorosas, até mesmo contra as suas próprias vidas. E Jesus diz que a sua própria alma estava angustiada, e ele pergunta: o que direi? Pai, me livre desta hora. Ele diz: não, eu vim precisamente com este propósito e para esta hora. Para quê? Para que o nome do Pai seja glorificado. Então Jesus, os irmãos bem sabem, ele vivia lá no céu, revestido da sua glória. Jesus estava lá desde a criação, quando a Trindade se reuniu e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Trindade conversava sobre a criação, e ali Jesus já existia. Ele é um ser eterno, ele é um ser absoluto, ele é antes da existência. Nada existiu antes de Jesus. Alguns até imaginam que Jesus existiu a partir de Maria, que Jesus veio à existência a partir de Maria. Não. Jesus é eterno e ele existe por toda a eternidade. A nossa mente não alcança a eternidade. Nós não conseguimos entender o que é a eternidade. O pastor traz uma ilustração muito bacana sobre a eternidade, e todos os irmãos já devem ter ouvido falar sobre um beija-flor que arranha o seu bico sobre uma rocha. Jesus, ele é um ser extraordinário. E ele tinha um propósito. Ele foi enviado a essa terra com um único propósito: pregar o evangelho, trazer o reino de Deus até a terra e morrer na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Este era o propósito. Por isso ele diz: eu vim precisamente com este propósito, e para esta hora, Pai, glorifique o teu nome. Ou seja, ele poderia muito bem pedir ao Pai que o tirasse daquela situação. Ele poderia muito bem pedir ao Pai que pulasse aquela parte, como ele pediu lá no Getsêmani, quando ele orava. Mas ele entendia que havia um propósito maior sobre o seu estar aqui na terra. Havia um propósito maior através da sua morte, e a morte de Jesus era necessária para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite. A morte de Jesus era necessária para que aquilo que pesava sobre nós fosse cravado na cruz do Calvário, e a palavra do Senhor nos diz que não há nenhuma condenação mais sobre nós, porque Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele entendeu exatamente isso, que através da sua morte, o nome do Senhor seria glorificado. E o 32 diz: mas quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim.
Aqui ele já estava dizendo que através do levantar daquela cruz, através de todo o sofrimento que ele passou, os irmãos sabem muito bem. Ali, aquela cruz deitada no solo, Jesus foi colocado sobre ela, pregaram as suas mãos com pregos, cravos, mais ou menos deste tamanho, colocaram seus pés um sobre o outro e pregaram também. E agora, eu imagino que a pior hora é erguer aquela cruz. E ao aquela cruz ser erguida, um símbolo sagrado estava intrínseco naquele levantar daquela cruz. E ele diz: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Agora, imagina, use a sua mente e pense comigo. A cruz no chão, deitada, Jesus sobre ela. Havia um buraco no chão que deveria suportar aquela cruz ao ponto de que ela não tombasse ao ela entrar naquele buraco. Eu imagino um buraco talvez de 1,5 metro, 1 metro ou 80 centímetros. Porque eu já tentei enterrar um pau e quando eu pus ele caiu, porque o buraco não era fundo o suficiente. Então imagino eu, uma cruz pesada, alguns historiadores dizem que só a parte de cima daquela cruz pesava 50 quilos. Ainda tinha a parte principal, que era a parte mais comprida. Eu imagino o tamanho que deveria ser o dobro. Então seria mais ou menos 150 quilos somente aquela madeira. 50 de cima, mais 100, 150. Mas o peso de Jesus, que ele era um homem magro, não tão esbelto quanto eu, mas era um homem que caminhava muito, que comia pouco e que estava totalmente entregue à obra do Senhor. Era um homem que estava em constante jejum e oração, então não consigo ver Jesus com nenhuma reserva de gordura. Jesus era um homem magro. E ali estava Jesus deitado sobre aquela cruz. E agora, aquela cruz precisava ser colocada naquele buraco. Aquela cruz precisava ser erguida, não somente a madeira, mas a cruz mais o peso de Jesus. E agora, eu não sei como eles fizeram, mas eles levantaram aquela cruz, talvez com cordas, talvez com cavalos, eu não sei. Mas eles levantaram aquela cruz, e ao aquela cruz se erguer, a história começava a ser reescrita. A cada puxada que davam naquela cruz, a história da humanidade era reescrita através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali eles puxavam, e Jesus lembrava de mim. E eles puxavam mais uma vez, talvez chicoteando o cavalo, e Jesus lembrava de você. E ali eles levantavam mais um pouquinho, e Jesus lembrava do seu filho, Jesus lembrava da sua mãe, Jesus lembrava do seu pai, Jesus lembrava da sua família, Jesus lembrava dos seus negócios. E ali agora eles vão levantando aquela cruz, e quando aquela cruz chega numa posição quase que vertical, ela é soltada, ela é jogada, ela é arremessada dentro daquele buraco. E você imagina Jesus com suas mãos pregadas com cravos, os seus pés atravessados por cravos, e o impacto daquela cruz naquele buraco. E Jesus agora, ele é arremessado para frente. E alguns historiadores dizem que as costelas de Jesus poderiam ter quebrado, e ao quebrar as costelas, perfuraram o seu pulmão. E agora Jesus começa a se sufocar. Talvez aquelas costelas estavam pressionando os seus pulmões, e ele estava se sufocando. Mas a palavra do Senhor também nos diz lá no livro do Êxodo que o sacrifício que era oferecido a Deus por sufocamento, ele não era aceito. O sacrifício de um cordeiro, ele tinha que ser imolado, o sangue tinha que ser derramado, porque se não tiver derramamento de sangue, não há remissão de pecado, não tem perdão de pecado se o sangue não for derramado. E ali eu vejo, alguns historiadores dizem que Jesus, já com seu corpo desfalecido, talvez ele pendeu-se para frente, mas ele lembrava de mim, ele lembrava de você, e ele dizia no seu pensamento: eu não posso morrer assim, porque senão o meu sacrifício não será aceito. E Jesus usa as últimas forças que ele tinha e volta o seu
corpo e se encosta naquela cruz para que ele pudesse morrer da forma pela qual aqueles profetas já tinham escrito. E agora Jesus se encosta naquela cruz e fica ali agonizando. E cada vez que Jesus agoniza, o texto diz: mas quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. E agora Jesus está levantado e Jesus está crucificado, e o nome de Jesus, que excede todos os nomes, ele atraiu as pessoas até a ele. O nome de Jesus Cristo na terra, irmãos, é o nome mais pronunciado, é o nome mais amado, é o nome mais pregado, é o nome mais poderoso. E as pessoas que vêm para esta igreja, elas não vêm porque o pastor Valdeir é bonito, eles não vêm porque o pregador tem um terno mais ou menos, não. Eles vêm porque Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário e ele te atraiu até aqui. Você não veio aqui à toa, você não veio aqui somente porque alguém te convidou, não. Você está aqui hoje porque Jesus Cristo te atraiu. O Espírito Santo de Deus, ele te atraiu até esta casa porque ele tem uma obra extraordinária para fazer, para concluir, para fazer através da sua vida. Jesus diz: quando eu for levantado da terra. Isso aqui dá para os teólogos pensar bastante coisa. Acerca da sua ressurreição, acerca do seu sair da sepultura, acerca de muitas outras coisas. Mas eu me atenho hoje a esse texto dessa forma, para que você entenda que o seu Senhor, que o seu Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio até a terra, ele viveu não diferente de mim nem de você. Jesus, apesar de ser Deus, ele não usava superpoderes, ele não usava da sua deidade para passar pelos sofrimentos terrenos. Ele não usava da autoridade que ele tinha como Deus, porque ele era 100% Deus e 100% homem, para se livrar do sofrimento. Então Jesus passou por todo o processo que ele tinha que passar, como eu e como você. Ele em momento algum deixou de ser homem. Ele em momento algum deixou de sentir as mesmas dores que você sentiu, os mesmos sentimentos que você sentiu. Olha o que ele diz: a minha alma está perturbada. Quantas vezes, quantas pessoas estão com as almas perturbadas nos manicômios, nas salas dos psicólogos, na sala dos psiquiatras, porque eles não têm solução para os seus problemas. Eles não conhecem o nome que está acima de todo nome. Eles não conhecem aquele que está sentado no alto e sublime trono. Eles não conhecem aquele homem que venceu a morte, que foi enterrado numa sepultura, que não tinha saída, só tinha entrada. E quando eles foram lá, ele não estava lá. Muitas pessoas não entendem o seu sofrimento, muitas pessoas questionam o seu sofrimento, mas Jesus diz que a sua alma estava perturbada. Eu não sei como está a sua alma, eu não sei qual problema você está passando aqui ou na sua casa. Eu não sei o que você tem enfrentado no seu dia a dia, mas de uma coisa eu sei e tenho certeza: Jesus Cristo está aqui nessa noite e Ele é a solução para a sua vida, Ele é a solução para o seu problema, Ele é a solução para a sua casa, Ele é a solução para a sua família. E quando, meus queridos irmãos, a notícia veio lá do túmulo, que o túmulo de Jesus Cristo estava vazio, então, meus amados irmãos, esse momento para nós é um momento de festa, não um momento de tristeza. A morte de Jesus não é tristeza para o crente. A morte de Jesus é motivo de alegria, é motivo de você glorificar de pé. Você não pode se assentar num canto e ficar lamentando: ah, Jesus morreu. Não, você deve bater no peito e dizer: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele está sentado à destra do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, nós não pregamos um Cristo que estava vivo e está morto.
Nós pregamos um Cristo que estava morto e agora está vivo. Nós cremos num Cristo que está morto, que está vivo e estará vivo pelos séculos dos séculos. Se a morte, meus amados irmãos, é o terror para a humanidade, se a morte, meus amados irmãos, era o terror dos reis, mas Jesus, ele venceu a morte. E a morte para nós não é um terror. A morte para nós não é tristeza. A morte para nós não é angústia. Quando nós vamos no velório de crente, parece que é festa. Tem velório de crente que é mais alegre do que algumas festas que a gente tem ido por aí. Porque para o crente, meu amado irmão, morrer é Cristo. O viver é ganho, mas o morrer é Cristo. Morrer significa estar sentado para todo sempre ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Morrer para o crente, meu amado irmão, é motivo de vitória. É motivo de honra, é motivo de dizer, olha, ele venceu. Aí nós olhamos para nós que estamos vivos e dizemos, olha, mais um que venceu. Olha, Jesus voltou para mais um. Jesus está voltando todos os dias para muitos crentes. Ele vai voltar de forma individual. Ele já está voltando de forma individual. E ele estará voltando também de forma coletiva para buscar a sua igreja, para morar com ele para todos sempre. Jesus venceu a morte. Jesus matou a morte. Jesus arrancou o poder da morte. A morte foi vencida. E em breve ela será lançada no lago de fogo. Meus irmãos, eu quero te dizer nessa noite uma notícia que talvez você saiba e não pense sobre ela. Você é imortal. Você já viu filme de super-herói? Que toma tiro, que toma facada, que toma bomba e não morre. Eu quero te dizer que você é muito mais super-herói do que ele. Você é imortal. A sua alma é imortal. O seu espírito é imortal. O crente não morre, ele diz até logo. O crente, quando ele parte dessa terra, quando ele é enterrado ali no cemitério, aquele corpo já não vale mais nada, mas assim que ele tomba, ele já acorda num lugar resplandecente, e eu creio que Jesus Cristo está de braços abertos, aguardando aquele que chega até ele, e é levado ao seio de Abraão, e ali ele fica no estado de gozo, aguardando quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja coletivamente. E por que nós cremos nisso? Porque Jesus morreu. A ressurreição de Jesus para alguns é uma fraude. Algumas pessoas maldosas dizem que Jesus não morreu, que foi uma armação. Quando Jesus morreu, houve-se uma fake news. Algumas pessoas se reuniram para dizer que o corpo de Jesus foi roubado. E aquela fake news se espalhou por todas as cidades. E até hoje, algumas pessoas ainda acreditam que Jesus não morreu. E nem que ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o que faz a igreja ficar de pé. A ressurreição de Cristo é que faz você abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor. A ressurreição de Cristo é que faz o evangelho ter sentido. Porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Em que nós acreditamos então, se Jesus Cristo não ressuscitou? Porque Jesus ressuscitou, os seus pecados foram perdoados. Porque Jesus ressuscitou, os meus pecados foram perdoados. Porque eu me considero o maior dos pecadores entre os irmãos. E por ele ter morrido, os meus pecados foram perdoados. Eu lembro da minha mãe. Ela orava, crendo num Cristo que ressuscitou.
Eu não entendia. Eu nasci no lar cristão. Meus pais, minha mãe casou por volta dos 14 anos, eu acho, 15, alguma coisa assim. Meus pais são cristãos desde criança. Meu pai tem 91 anos, minha mãe faleceu com 75. E eu me desviei aos 14 e fiquei até os 26 afastado da presença do Senhor. Mas eu tinha uma mãe que acreditava que Jesus Cristo ressuscitou. Eu tinha uma mãe que acreditava que o nome de Jesus tem poder. Eu não sei qual o tamanho da sua fé. Eu não sei como você crê em Jesus. Eu não sei o quão Jesus é importante para você. Mas eu vou contar rapidamente aqui um pouquinho do meu testemunho só para fortalecer sua fé. Porque se você estiver numa batalha, achando que não tem solução, se você estiver em alguma coisa achando que não tem saída, eu digo para você que em nome de Jesus, há saída. Em nome de Jesus, há solução. Porque Jesus ressuscitou, a sua vitória está garantida. Porque aquela cruz foi erguida e você foi atraído para Jesus. Tem solução para a sua vida, tem solução para a sua história. Jesus pode escrever uma nova história para você a partir desta noite. Basta você crer que Ele é autossuficiente, poderoso e capaz de fazer isso. E eu me desviei dos caminhos do Senhor e fui para o mundão. Pulei de cabeça. Bebidas, mulheres, noitadas, drogas. E aquela mãe que acreditava num Cristo ressuscitado. Todas as vezes que eu chegava, ela estava de joelhos dobrados. 3 da manhã, 2 da manhã, meio-dia, 10. Às vezes eu tropeçava em alguma coisa e quando eu ia ver a minha mãe de joelhos dobrados, orando pela minha vida. Porque ela acreditava no Cristo ressuscitado. Ela acreditava nos Deus dos impossíveis. Ela acreditava que ainda que os meus vizinhos não acreditavam que para mim tinha solução. Ainda que os meus próprios irmãos não acreditavam que para mim tinha solução. Ela sabia que tinha um Deus no céu, que poderia intervir na minha causa e me resgatar daquele estado de podridão que eu estava e me colocar assentado em regiões celestiais. E ali estava minha mãe orando. E eu, na rebeldia. Os jovens iam lá em casa me visitar, eu fugia pela janela. Os jovens falavam, dia tal, vou lá na sua casa, minha irmã, servindo ao Senhor. E eu falava, tudo bem. Quando eu via, eu morava na parte baixa do bairro e tinha um escadão. Quando eu via eles descendo o escadão, eu pulava a janela e corria. Igual Jonas. Mas a minha mãe continuava acreditando no Cristo ressuscitado. A minha mãe acreditava que se Jesus ressuscitou, Ele me ressuscitaria do meu estado de morte ao qual eu estava. E meus amados irmãos, resumindo a história, a minha mãe e meu pai casaram novos e éramos 15 irmãos. Só dos dois. E hoje nós somos 10 vivos. Eu não tinha o respeito dos meus irmãos. Eu não tinha o respeito dos meus vizinhos. Eu não tinha o respeito da minha família. Porque eu estava no estado deplorável. No estado em que médicos não tinham solução para mim. Psicólogos não tinham solução para mim. Psiquiatras não tinham solução para mim. Mas a minha mãe sabia que quando você olha para a sua volta, e quando você olha para os montes procurando socorro e não acha, como dizia o salmista, eleva os meus olhos para os montes. Quando ele levava os olhos para os montes procurando socorro, porque era nos montes que ficavam os balaíns, era nos montes que ficavam os astarotes, era nos montes que ficavam os deuses pagãos, e as pessoas olhavam para os montes procurando socorro, mas o salmista dizia, o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro não vem dos balaíns,
O meu socorro não vem dos astarotes, o meu socorro vem do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. E a minha mãe orava. Um belo dia, irmãos, eu fui numa reunião de jovens. Por isso que eu digo, não despreze o Deus que você serve, não despreze o Cristo ressuscitado, não despreze o nome de Jesus. Eu fui numa reunião de jovens, eu fui convidado, eu falei, dessa vez eu vou. E quando eu cheguei lá, tinha 5 jovens na igreja. Eu cheguei na porta, eu vi a igreja vazia, 5 jovens, falei, o quê? Eu vou embora. Quando eu virei as costas, o meu amigo falou, opa, vem cá, rapaz, vai embora não. Aí eu fui até lá na frente, aí ele falou assim, eu esperava mais gente, não vou nem pregar hoje não, eu só vou ler um texto aqui e fazer uma oração. E aí eu estava lá, e minha mãe lá orando, crendo no Cristo ressuscitado, e eu lá naquele meio daqueles 4, 5 jovens, eles deram as mãos, fizeram uma oração, e me dispensou. Meu irmão, não sei como que eu saí dali, e eu não sei como que eu cheguei em casa, eu só sei que só depois de 15 dias, que eu fui lembrar que eu fumava, depois de 20 dias, que eu fui lembrar que eu bebia, porque a minha mãe orava para o Cristo ressuscitado, e o Cristo ressuscitado estava reunido ali entre aqueles 5 jovens, e a fé daqueles 5 jovens, juntada com a fé daquela mulher que orava ao Cristo ressuscitado, transformou a minha vida. Já vai para 25 anos servindo ao Senhor, sem bebida, sem droga, sem álcool. Deus me deu uma esposa linda e 3 filhos maravilhosos, para que o nome dele seja glorificado. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei como você entrou por essas portas, mas uma coisa eu te garanto, existe um Deus do céu que pode transformar a sua história ainda nesta noite. E ele está aqui neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Que Deus está neste lugar. Eu não sei como é que está a sua fé, não, irmão, mas a minha está pela tampa. Eu estou com a vontade de profetizar. Levanta sua mão aí, em nome de Jesus. Só quem crê. Em nome de Jesus, receba de Deus a provisão que você está buscando. Em nome de Jesus, receba do Cristo ressuscitado. Receba vida. Receba dons espirituais. Receba o batismo no Espírito Santo. Receba o renovo. Não sei quanto tempo você não fala em línguas, mas se você não sabe, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, é uma igreja que nasceu no fogo, é uma igreja que foi criada no fogo, é uma igreja que foi conduzida no fogo. Então, em nome de Jesus, receba de Deus agora, receba de Deus provisão para o resto dessa semana, receba de Deus renovo, receba de Deus dons espirituais, receba de Deus mansidão, receba de Deus amor próprio, receba de Deus domínio próprio, receba de Deus agora tudo aquilo que Ele tem de melhor no céu, para você, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Receba a salvação do seu marido, receba a salvação do seu filho, receba a salvação do seu vizinho, receba agora em nome de Jesus, porque é o mesmo Deus que resgatou a minha vida, Ele está aqui neste lugar, e Ele está pronto para te abençoar, Ele está pronto para fazer um milagre, para operar algo extraordinário. Se houver alguém enfermo aqui nessa noite, Jesus, cura ele agora, em nome de Jesus. Eu repreendo essa enfermidade, vai embora agora, em nome de Jesus, sai agora. O nome de Jesus é todo o poder, ao qual o nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Receba em nome de Jesus, da parte de Deus, aquilo que você veio buscar na casa do Senhor nessa noite. Porque Jesus ressuscitou, nós temos uma fé baseada num sólido fundamento. A nossa fé está baseada num sólido fundamento. Tudo que eu sei, tudo que eu penso, tudo que eu vivo, tudo que eu preciso para criar os meus filhos, para que a minha esposa continue me amando até que Jesus volte, está aqui. Aqui tem orientação para criar filho. Aqui tem orientação para arrumar namorado. Aqui tem orientação para ficar noivo.
Aqui tem orientação para casamento. Aqui tem orientação para chegar no céu. Aqui tem orientação para ganhar almas. Aqui tem orientação para cumprir o ID do Senhor. Aqui tem orientação para você acreditar no nome de Jesus, que através do nome de Jesus você pode alcançar a vitória. Irmão, o crente que tem o nome de Jesus, o crente que tem o Espírito Santo e não usa, é como um homem pobre mendigando, que está sentado numa pedra, e debaixo da pedra um grande tesouro, dizia Charles Spurgeon. Debaixo daquela pedra, daquele homem que mendiga pedindo esmola todos os dias com as mãos esticadas, embaixo da pedra há um grande tesouro. Então, meu querido irmão, toma posse do nome de Jesus Cristo. Chega dentro da sua casa e proclama o nome de Jesus. Se o menino está rebelde, diga: em nome de Jesus, eu não aceito essa rebeldia. Se a esposa está rebelde, se o marido está rebelde, diga: em nome de Jesus, eu não aceito esse marido rebelde, porque foi o Senhor quem me deu. Use o nome de Jesus para tudo. Use o nome poderoso do nosso Deus para que você alcance vitória, alcance bênçãos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma história também que diz de uma mulher que trabalhou por vários anos numa casa, e havia um quadro na parede, e aquela família muito milionária, família muito rica, poderosa, e aquela mulher trabalhou por muitos anos ali naquela casa, e a família morreu, e aquela mulher continuou ali, sem muito recurso, sem muita coisa, sem saber o que fazer. E aquele quadro na parede estava um documento dando posse para ela de todos os bens que aquela família tinha, e ela não sabia. Então, muitas das vezes a nossa vida está assim. Nós detemos o poder. O único poder que existe na terra está na mão dos crentes. Jesus falou: eis que vos dou poder para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios, para repreender as enfermidades. Não existe mais ninguém na terra que tem poder. O poder está em nossas mãos. O dom da vida está nas nossas mãos. A solução para este mundo está nas nossas mãos. E muitas das vezes nós estamos como este homem, assentado, detendo um grande tesouro, mas não usufrui desse tesouro. Nós temos um firme e um sólido fundamento, porque Jesus ressuscitou. A nossa pregação é poderosa, a nossa pregação é frutífera, a nossa pregação é eficaz. Eu não sei nada, irmãos, eu não sou nada. Se eu estou aqui hoje, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Então, se nós temos hoje uma pregação poderosa, uma pregação frutífera, uma pregação eficaz, é porque Jesus Cristo ressuscitou. Muitos ainda carregam Jesus morto nos seus corações. Muitos ainda têm um Jesus crucificado até mesmo nas suas paredes, ou pendurado no retrovisor dos seus carros. Mas eu quero te dizer que ele não está lá. As mulheres foram correndo, chegaram lá, e o túmulo estava vazio, elas voltaram e contaram para todo mundo que Jesus não estava lá. Eu quero te dizer nessa noite, ele não está lá, ele não morreu. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está lá preparando um lugar para mim, preparando um lugar para você. Porque Jesus ressuscitou, irmãos. Os que dormem em Cristo ressuscitarão em glória. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria dos nossos irmãos? O que seria dos mártires? O que seria do irmão Joel, do irmão Sebastião? Se Cristo não tivesse ressuscitado, o que seria da minha mãe? O que me conforta ainda de ficar nessa terra é saber que um dia eu vou encontrar com a minha mãe na glória.
Eu não despedi para sempre, foi só um até logo, porque a minha mãe era uma serva fiel, uma serva temente ao Senhor, e ainda antes dela morrer, ela pode me ver pregando a palavra do Senhor, ela me pode ver evangelizando e fazendo a obra do nosso Deus, porque ela cria num Jesus ressuscitado. E eu sei que você crê, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui hoje só para acender mais uma fagulha no seu coração, para que você a partir de hoje se torne um provocador de milagres, porque o milagre não acontece se você não provocá-lo, irmãos. Vou contar só mais um aqui rapidinho, que está acabando meu tempo. Eu trabalho lá no João 23, maior hospital da América Latina, hospital de trauma. Já vi gente, tudo quanto é jeito lá, irmãos. Eu trabalho no laboratório, mas infelizmente, quando dá algum resultado crítico, eu tenho que sair correndo e entregar na mão dos médicos. Aí lá tem o setor de queimados no 9º andar, o setor de queimado infantil no 8º andar. Teve um dia que eu cheguei lá no setor de queimados, eles estavam trocando as faixas dos pacientes. Irmão, eu nunca vi tanta gente queimada do pé à cabeça. Gente que cai na caldeira, gente que joga álcool no próprio corpo, põe fogo. É um negócio de louco. Lá deve ter mais ou menos umas 100 pessoas queimadas do pé à cabeça. Só vê só os olhos e o resto tudo faixa, igual múmia. E um dia eu chegando, passei meu crachá na roleta, eu vi uma amiga vindo chorando na minha direção. Eu parei e falei, o que houve? Ela, não, uma das nossas amigas foi diagnosticada com leucemia. Eu estou muito triste, porque eu conheço ela há muito tempo, já é uma mulher de idade. Estou falando de provocar milagres. O Jesus ressuscitado está em você. O poder de Deus foi investido em você. O que Deus tinha de melhor no céu, Ele pôs dentro de você. O Espírito Santo de Deus. E eu disse para ela, nossa, que situação chata. Vamos orar. Isso lá no meio do hospital, irmão. Porque comigo não tem disso não. Tem que ser crente em todo lugar. Eu falei, vamos orar, minha irmã. Eu peguei na mão dela e falei, Senhor Jesus, e o povo me olhando. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher. Eu falei, qual que é o nome dela? É fulana. Senhor, visita fulana agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que o médico disse para ela, mas a palavra final é do Senhor. Pronto. Fui trabalhar. Passou uns 2 dias, que eu trabalho dia sim, dia não. Encontrei com ela de novo. Ela, vem cá, que eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, diga, minha irmã. O médico errou no resultado. Ela não está com a leucemia. Se o médico errou, não sei, mas eu sei que o meu Deus operou um milagre extraordinário, e o nome dele foi glorificado naquele lugar, e o nome dele continua sendo glorificado. Então você carrega em você, meu querido, um poder extraordinário, um poder que quando você impõe a mão sobre o enfermo, ele é curado. Quando você ora pela libertação de um filho, ele é liberto, porque o nosso Jesus ressuscitou, e porque ele vive, você pode crer no amanhã, a sua família pode crer no amanhã, a sua história pode ser mudada, se você entregar a sua vida para Jesus nesta noite, assim como eu entreguei há 25 anos atrás. Eu levantei a minha mãozona e disse, Jesus, se isso tudo que esse homem está falando é verdade, eu te quero, porque eu não aguento mais beber, eu não aguento mais chegar em casa de madrugada e ver minha mãe chorando, eu não quero mais ser motivo de tristeza para minha mãe, eu não quero mais ser motivo de vergonha para os meus vizinhos. Jesus, se isso que esses crentes estão falando é verdade, eu quero. E ele transformou a minha vida. E quando a gente tem coisa boa, a gente quer compartilhar com as pessoas. Se Deus te der graça de comprar um carro novo, você fica doido para chegar o dia do culto, né? Para todo mundo ver seu carro novo. Isso não é pecado não, irmão. Isso é bênção de Deus. E quem for da mesma fé vai glorificar o nome do Senhor através do seu sucesso. Quando você compra um terno novo, você fica já doido para chegar à ceia. Você mostrar seu terno novo, né, irmã Darlete? E eu não poderia deixar de oferecer para você aquilo de bom que aconteceu comigo, Jesus.
Não teve psicólogo, não teve médico, não teve tarja preta, não teve nada. Só Jesus. E para que nós possamos verdadeiramente dizer para Jesus que eu estou entregando o leme, o controle, o domínio da minha vida nas mãos dele, eu preciso publicamente confessar isso a ele. Aí eu vou te oferecer, é uma oferta. Se eu chegar aqui com chocolate, eu vou oferecer. Quem não quiser, não precisa pegar. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta meio amargo, tem gente que gosta sem açúcar, a Kátia gosta de qualquer jeito. Até aqueles que parecem vela, ela come. Sabe aqueles que você faz assim, ó, e sai parafina? Mas eu quero te oferecer Jesus nessa noite. Aquele que transformou a minha vida e mudou a minha história. Esse mesmo Jesus, ele está aqui, neste lugar. E se você tiver coragem, porque tem que ter coragem. Eu fugi muito tempo. Mas depois que eu tomei 2 litros de pinga e um remédio para depressão, eu apaguei 6 horas da minha vida. Eu não sei o que eu fiz.